Eu quero falar hoje sobre ansiedade. Irmãos, ansiedade é algo que na vida de cada um de nós, ou na vida de todos nós, ela se manifesta. É impossível alguém dizer que de todo é imune à ansiedade. Irmãos, por mais fé, a gente vê vários homens da Bíblia, homens de Deus que lutaram contra isso, sabe? Então a ansiedade, a primeira coisa que eu queria falar é que é algo que é comum a todos nós. A questão é o nível da ansiedade e como ela se comporta. E também quero fazer um adendo aqui, eu quero falar a todos os psicólogos que tratam desse assunto, que o Senhor os abençoe ricamente, que o Senhor dê visão, direção a você. Essa live não tem como alvo desmerecer a ciência, mas eu quero falar a respeito de ansiedade e fé, tá bom? É por essa ótica que eu quero tratar em relação a isso. A primeira coisa que vem à mente quando falamos de ansiedade é o que é ansiedade de verdade. O interessante é que na etimologia dessa palavra é estreito. Ansiedade significa estreito, aflição, angústia, perturbação do espírito causado por incerteza, perigo, medo. Tudo isso é uma soma daquilo que é a ansiedade. Então a ansiedade ela é algo que nos aperta. Quando fala em estreito, me dá uma sensação de aperto, me dá uma sensação de angústia, me dá uma sensação de perturbação. Eu não sei como vai ser, eu tenho medo do futuro, eu não sei a forma com que vai ser. E, na verdade, também de perigo. Irmãos, quem nunca de nós passou em um momento disso, de ficar ansioso pelo que vai acontecer? Eu não posso dizer que eu sou livre disso, entende? Eu seria um hipócrita, mas eu preciso trazer junto com você como que em Deus nós lutamos contra, como que em Deus nós enfrentamos isso. E a primeira coisa que eu quero falar com todos que estão aqui, sejam pacienciosos com aqueles irmãos que manifestam ansiedade. Porque para quem está de fora parece tudo uma bobagem, mas para quem está vivendo isso é terrível. São reações no corpo, na alma e no espírito. Então a pessoa que está passando por uma crise de ansiedade ou está em ansiedade extrema, ela passa por um trabalho enorme. Então a primeira coisa que nós temos que ter como cristãos, como homens e mulheres de Deus, é respeitar a dor do nosso semelhante. E vamos fazer de tudo para nos ajudar mutuamente em relação a isso. Então a primeira coisa que eu quero falar é exatamente dessa forma, sabe? Como que eu lido com a ansiedade? A primeira coisa que eu tenho que ter respeito pelas pessoas que têm. É muito fácil, quem não está vivendo a situação, dar uma receita pronta, sabe? Oh, não, ansiedade é porque você não tem fé, só era isso e acabou. Irmão, não é tão fácil assim. Tem toda uma história por trás. E nós vamos mergulhar só um pouquinho hoje. Esse é um assunto muito rico, mas nós vamos mergulhar um pouquinho a respeito disso, porque tem muitos crentes que verdadeiramente amam o Senhor Jesus e passam por ansiedade. Tem muitos crentes que amam o Senhor Jesus e passam por situação de dificuldade. Porque a pessoa já está com uma luta e ainda somatiza a vergonha de estar com isso ainda. Então muitos crentes até têm vergonha de falar desse assunto, porque vão ser taxados de fracos, vão ser taxados de tantas outras coisas. Então a primeira coisa que eu entendo quando falamos de ansiedade, respeito. Eu costumo dizer que o respeito é um bom caminho, porque você não sabe a dor do outro. Nós precisamos em Cristo. O Senhor Jesus nunca desfez da dor dos outros, mas Ele sempre trouxe uma palavra de cura. E é isso que a gente vai buscar nessa noite. Mas a primeira coisa que eu quero manifestar é o meu respeito a todas as pessoas que verdadeiramente passam pela ansiedade. Então nós estamos aqui buscando em Deus e não para trazer um jugo sobre você, não para trazer um peso sobre você, mas para trazer uma palavra de carinho, de amor e principalmente de respeito em relação a isso. Amém? Bom, dito isso, eu quero ver a ansiedade pela ótica da Bíblia. A ansiedade é algo tão forte que Jesus Cristo trata dela. Vamos começar por aí. O livro de Mateus 11, 28, olha o que Jesus diz.
venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para suas almas. Irmãos, vamos lá. O que Jesus está tratando aqui? Jesus está falando a respeito de um cansaço da alma. Ele não está falando de um cansaço físico, ele não está falando de uma batalha no espírito, ele estava falando de uma dor e de uma doença na alma. E a ansiedade é justamente um mover das emoções e que vai trazendo um cansaço na alma. Sabe, toda pessoa que de verdade luta contra a ansiedade, ela é tomada de uma fadiga. E se tem alguém que está lutando aqui, pode me contrapor se não for. Mas às vezes ela está cansada, irmãos. Porque na verdade é um monte de pensamentos, é um monte de situações. Ela está sempre em estado de alerta. E de verdade parece que ela está lutando sempre. E chega um ponto que ela cansa. Uma das marcas da ansiedade é o cansaço. A pessoa vai cansando, ela tem tanta preocupação com aquilo que pode acontecer, que a vida passa a ser, e aí entra um ataque de Satanás, a vida passa a ser cansativa. A ansiedade, ela vai roubando a alegria de você viver. Ela vai tirando de você o melhor da vida. Porque se torna pesado o fardo, e aí começa uma sequência. Tu entende que é um desencadear, que nós não sabemos aonde vai parar, porque tem níveis diferentes de ansiedade. E conforme o grau da ansiedade, ela migra para o corpo, porque a ansiedade é emocional e no campo da alma, mas de verdade, às vezes, ela vai dar dor no teu físico. Você vai ter dor de estômago, você vai ter dor de cabeça, você vai ter dores, você vai ter falta de ar. O seu peito parece que não está tão apertado que você não consegue respirar. Você tem como de verdade a sensação de uma taquicardia. Você tem a certeza que você vai morrer. Parece que o ar está sendo roubado de você. Então o seu físico começa a entrar em colapso. Quem entende o que eu estou falando aqui, me dá um ok aí, que é mais ou menos isso. O Marcos está falando aqui, é isso mesmo, já tive. A Fábio dizendo, é bem isso. Irmão, então é de verdade, é dessa forma. Mas ele não começou no corpo, o teu corpo está totalmente em dia. Mas vem uma informação de um ataque e ele se prepara todo para receber um ataque que não existe. Então, na verdade, esse estado de alerta com que o teu organismo fica vai te dando um cansaço, vai te dando uma fraqueza, vai ficando num estado que às vezes você não tem nada no corpo, mas tu não tem vontade de sair da cama. Porque você está perdendo, por dentro você vai secando, por dentro você vai se ferindo. E na verdade é uma grande batalha. Entende o que eu estou falando? Então, na verdade, eu estou falando só um pouquinho, que o meu tempo é curto, a respeito disso, a respeito de ansiedade. Agora, a pergunta, se a ansiedade é na região da alma, pastor, qual é a causa da ansiedade? Irmãos, pode ser muitas causas. Muitas causas. Muitas causas que podem, de alguma forma, disparar esse descontrole nas nossas emoções. Muitas. Eu vou abordar algumas delas aqui só para dar como exemplo. Pode ser muitas e diversas causas, mas tem uma que é uma das mais comuns e essa eu vou falar. A primeira causa da ansiedade. A ferida de ontem não tratada gera a ansiedade do amanhã. Deixa eu falar para você de novo isso. A ferida de ontem não tratada, não curada, não trabalhada, ela pode gerar a ansiedade do amanhã. Por quê? Porque, na verdade, nós aprendemos boa parte da nossa vida por vivência. Algumas coisas aprendemos por informação, mas muito do que nós aprendemos é vivência.
é vivência, é experiência. Então, algumas experiências ruins, algumas experiências traumáticas que não foram tratadas, elas vão disparar automaticamente a ansiedade pelo amanhã, porque o medo que isso ocorra novamente vai fazer você sofrer. A possibilidade de você sofrer, de você passar por aquilo de novo, vai despertando um medo diante de você. Então, a primeira causa de ansiedade são feridas não curadas. Isso eu tenho certeza do que eu estou falando e falo de causa própria, tá bom? Eu não estou falando de algo, irmãos, que eu não sei. Eu estou falando de algo que eu vivi. Eu sempre tenho falado nas minhas lives, infelizmente, de experiências vividas. Não é de estudo acadêmico. Eu estou falando de coisas verdadeiras. Porque eu vou te dar um exemplo. Infelizmente, e pode ter vários motivos, mas vamos supor que você é de um lar onde você teve ausência de pai ou ausência de mãe. Então você teve abandono. Esse abandono não sendo tratado, você tem a sensação que sempre vão te abandonar lá na frente. E o medo de você ser abandonado gera uma dor tremenda em você de novo. Mesmo você não sendo abandonado, mas o medo disso já vai gerando dor. Vai gerando traumas diante de você. Vai gerando, como se todo o teu organismo, tu mandasse uma informação para o teu corpo que você está passando por isso ou vai passar por isso. Então você fica em estado de alerta como um todo. Você entende isso? Então, um outro exemplo, eu tive um momento ruim na escola, eu fui mal, eu fracassei numa prova, eu fracassei no momento e alguém riu de mim e aquela dor ficou dentro de mim, eu vou ter medo de toda e qualquer prova para frente. Eu vou ter medo de até quando tem que fazer uma prova de trânsito, tirar a carteira de motorista, tem tantas pessoas que sofrem em demasia. Ficar preocupado com isso é natural, sofrer não. Porque afinal de contas é um teste. Mas tem pessoas que parece que a palavra de ser reprovada, ou algo que pode acontecer com qualquer um de nós, você pode fazer um exame de trânsito e você, por algum motivo, você não passou. Você deu uma seta errada, isso é natural. Mas tem pessoas que aquilo, meu Deus, é o fracasso, é a dor de novo. Eu sou um fracasso. Ei, aqui já começa a entrar o espiritual. Satanás pega os teus traumas e define que você é o trauma. Deixa eu dar um exemplo para você. Você fracassou na escola, você foi mal em algum momento da sua vida. Você foi mal. Você fracassou naquele momento, mas você não é um fracasso. E o medo que isso ocorrer de novo vai levando a uma fobia, vai levando a um medo extremo de situações como essa. Satanás pega essa dor e ele vai se apropriando dela e ele vai fazendo com que você fique refém dessa dor. Você entende isso? Então, na verdade, quando a gente está falando de ansiedade, nós temos muitas portas que ela pode entrar. Mas uma das portas mais comum são feridas não tratadas. Porque aquilo que aconteceu lá atrás fica guardado dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E toda vez que eu sou exposto a uma situação parecida, desperta dentro de mim um alerta: você vai fracassar de novo. Então eu começo a sofrer pelo medo de ser o fracasso. Irmão, você acredita que tem pessoas que estão infelizes demais por medo de ser fracassado? Não, ele não é fracassado, mas o medo de fracassar leva ele a sentir dores e agonias tremendas, porque ele tem medo do fracasso. Quando na verdade, irmãos, de verdade, o que nós temos que nos acostumar mais é com o fracasso. Nós vamos ter muitos fracassos na vida. Nós vamos ter muitos nãos na vida, nós vamos ter projetos que nós vamos tentar e não vai dar certo na primeira, mas nós vamos na segunda e assim por diante. Mas aquela dor ficou lá, não foi tratada, não foi curada, então ela acaba sendo gerada em relação a isso. Amém?
Quem está conseguindo entender, dá um glória a Deus aí para mim, ver que você está ativo aí na... Eita, a Clauzinha já lançou um glória a Deus ali. Aleluia. Crente pentecostal é assim, né, irmão? Tem que ouvir glória a Deus até que seja escrito mesmo. Meu tempo é curto, eu vou lá. Agora deixa eu falar da ansiedade pelo lado espiritual agora, tá bom? Falei pela parte física rapidão, falei pela parte emocional, agora deixa eu falar pela parte espiritual. Veja, você conhece a história de Jó? Jó, um homem reto. Olha como é que Deus se refere a Jó. Pela boca de Deus. O livro de Jó, capítulo 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem reto, íntegro, temente a Deus e desvia do mal. 4 características que Deus ama na vida do homem: reto, retidão, íntegro, temente a Deus e desvia do mal. Então Jó era uma pessoa digna de elogio dos céus. Irmãos, não foi alguém que elogiou Jó, não. Foi, na verdade, o próprio Deus. Deus elogiou Jó. Então era uma pessoa extremamente com comunhão com Deus. Mas você percebe que Jó teve todo um ataque de Satanás. Você conhece a história. Satanás se coloca diante de Deus e Satanás pede para tocar em áreas específicas da vida de Jó. Agora, eu pergunto para você, pense comigo, como é que Satanás sabia exatamente o que seria importante e relevante para Jó? Ah, pastor, é óbvio, família, saúde. Não, a saúde eu concordo, mas a família não é o mesmo peso para todos. Então tem vários valores diferentes. Sabe por que Satanás sabia? Porque, na verdade, Satanás já estava atacando Jó há mais tempo. Olha o que Jó diz. O livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. O que eu temia, o que eu mais temia, me sobreveio, e o que eu receava, me aconteceu. Olha o que Jó está dizendo, eu tinha muito medo disso. Esse medo já estava dentro de Jó. Satanás já tinha colocado dentro de Jó e sabia bem, e Jó abraçou aquele medo. Então, na verdade, espiritualmente, Satanás ele vai tentar de alguma forma colocar medo dentro do nosso coração. Como isso acontece de verdade no mundo do espírito. Jó, ele revela nesse trecho as suas ansiedades. Estava sob ataque de Satanás e gerou medo no coração dele. Jó disse: o que eu tinha muito medo, o que eu mais temia me aconteceu. Como que Satanás sabia? Você percebe que Satanás, ele não é onisciente, ele não conhece a minha mente, ele não conhece a sua mente, mas ele lança dardos sobre a nossa mente. Deixa eu explicar como isso ocorre espiritualmente. O livro de Provérbios 23, versículo 7, parteado versículo, diz assim: como imaginou no seu coração, assim ele é. O que está dizendo? Aquilo que tu pensa, aquilo que tu mentaliza tem tudo para acontecer. Irmãos, o que você tem pensado? O que você tem gerado na sua mente? Satanás sabe que aquilo que vai para a tua mente tem tudo para vir para a terra. Então ele vai tentar botar pensamento de derrota, pensamento de desgraça, pensamento de doença, pensamento de todas as tragédias possíveis. E se você deixar que isso entre dentro de você, você começa a gerar coisas ruins. Porque, na verdade, olha o que ele diz: como imagina a tua alma, assim é. Quer dizer, o que você pensa vai acontecer. O que você tem pensado. Como você tem lidado. O primeiro lugar que a ansiedade se manifesta são em feridas que aconteceram lá atrás. A segunda parte é pensamentos. Sabe aqueles pensamentos ruins? O que pensamos, mentalizamos, tem tudo para acontecer. Pensa que cada pensamento é uma semente. Meu Deus, agora começa a ficar forte. Porque na verdade aquilo foi lançado para a tua vida. Eu tenho certeza que você já passou momentos de vir pensamentos esdrúxulos na sua mente. E você não pode impedir. Pastor Solon, que é o nosso presidente do estado, ele era meu pastor e ele me ensinou uma coisa há muito tempo atrás. Ele disse: Marlon, você não pode impedir que um pássaro sente na tua cabeça, mas tu consegue impedir que ele faça ninho na sua cabeça.
Quer dizer, quando alguma coisa que você não quer vem na tua mente, reaja, se posicione. Satanás, ele sabe disso, que a mente é um celeiro, então ele tenta encher esse celeiro de pensamentos negativos, com visão de desgraças e coisas nesse sentido. Ok? Então, a primeira porta são traumas. Traumas de falta, traumas de miséria, pessoas que passaram muita dificuldade, têm medo da falta. Pessoas que tiveram uma situação, uma infância, aonde tiveram dificuldade para ter as coisas, eles vão ter medo da falta se não for tratado isso. E principalmente uma ausência de paternidade, uma ausência do protetor, do provedor. Então você tem medo da falta, o medo da falta é um vilão da sua vida. Segurança do lar, pessoas que passaram por agressões, briga, trouxe insegurança no seu coração. Irmãos, tem gente que está tão ferida que fica pensando assim, meu Deus, parece que uma coisa ruim já está acontecendo. Eu tenho a sensação que alguém vai ligar e a notícia vai ser péssima. Meu Deus, parece que tem alguma coisa dentro de mim que está... Tu entende? Por que você não pensa em coisa boa? Meu Deus, um telefone vai tocar e é a bênção de Deus que está chegando. Alguma coisa vai acontecer na minha vida e vai dar uma guinada de uma hora para outra. Por que não? Por que tem que ser o pensamento da desgraça? Por que tem que ser o pensamento da tragédia? Por que tem que ser o pensamento da dor? Não, é que está plantado coisas ruins. E você acaba reproduzindo isso. Então, como boa parte do nosso aprendizado é por vivência, vivências ruins vão gerar medo de um futuro ruim. Tem pessoas que não conseguem viver o seu presente, não conseguem liberar o seu futuro, destravar, porque ainda estão morando na dor do passado. Quando eu estou falando de gigante, de emoções aqui, eu estou falando que a gente precisa olhar para dentro da gente e resolver as questões. Quando eu começo a colocar o pensamento de Deus na minha vida, eu começo a gerar coisas boas. Agora, deixa eu ensinar aqui. Pastor, mas quando vem um pensamento terrível, quando vem o pensamento da desgraça, quando vem a sensação do medo, o que é que eu faço? Anota aí, o livro de Tiago 4,7. Tem 3 passos. Número 1, sujeitai-vos, pois, a Deus. A primeira coisa que você precisamos, pela ótica da palavra de Deus, é ter uma vida com Deus. Irmão, mas não é ir à igreja de vez em quando, irmãos. É ter uma vida com Deus, aleluia. É ter uma vida com Deus. Segundo, resistir ao diabo. Irmãos, resistir significa força contrária. Imagina que tem uma porta aqui, alguém está empurrando e eu vou ficar ali, firme. Eu estou resistindo ao ataque do diabo. Seguidamente, nas nossas mentes, tu vai ter que resistir. Tu vai ter que dizer, não, Satanás, esse pensamento eu não aceito, eu não quero, eu não vou deixar entrar na minha mente, eu vou lutar contra ele, você não vai botar isso na minha mente. O meu filho é abençoado, a minha casa é abençoada, meu marido é abençoado, o trabalho vai ser uma bênção, o meu ministério é próspero, a unção de Deus está na minha vida. Eu estou resistindo, porque está vindo só pensamento de desgraça. E o terceiro, ele fugirá de vós. Irmãos, essa é uma luta que o fim já está narrado. Deus é tão bom comigo e com você que dá a luta, mas ele já dá o resultado, irmãos. O resultado é nosso. Ei, a vitória é nossa em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele vai fugir. E a própria Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se a Bíblia diz que Satanás vai fugir, é porque ele vai fugir. Eita glória, meu tempo está indo embora, aleluia. Amém, queridos? Nós precisamos tomar posse em relação a isso. Agora veja, quando a gente fala, o próprio Cristo disse isso, venham a mim todos que estão cansados. O Senhor não disse para você ir para outro lugar. O Senhor está chamando para ele a responsabilidade, eu sou a fonte.
Vem para mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar descanso. Não é o pastor Marlon que vai dar descanso. O descanso vem de Jesus Cristo de Nazaré. O descanso vem do próprio Deus. O descanso é do Senhor. E ele diz: tome sobre você o meu jugo e aprendam de mim. Eu não vou dar tempo disso, mas o jugo de Jesus é o próprio Espírito Santo. E ele fala uma coisa aqui, olha que legal. Pois eu sou manso e humilde de coração. O que vai cansar você é ser o contrário de manso, e o contrário de humilde significa ser brabo e arrogante. Todo brabo e arrogante vai sofrer, vai cansar muito. A brabeza te cansa, ela rouba a tua paz, estraga amizades, e todo orgulhoso não volta para trás, ele não reconhece, ele acha que não precisa, ele nunca precisa, né? Agora, aprender de mim, Jesus está dizendo, porque eu sou humilde de coração, sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Irmãos, o descanso está em Jesus Cristo, com certeza. Ele é a nossa chave de cura. Amém? Agora, quando que eu começo a vencer de verdade a ansiedade? Primeiro, quando eu tiro o medo. Ansiedade, se eu fosse definir ansiedade, é o medo do amanhã. Ansiedade é o excesso do que o amanhã trará. O medo de que alguma coisa ocorra, eu já começo a sofrer hoje. Eu sinto as dores, a tristeza. Tem gente que tem medo de perder alguém. E ele começa a pensar se perder como vai ser. E ele já fica triste, depressivo, e já fica todo ruim, e a pessoa está do lado. Mas ele já está sofrendo em relação a isso. Então a primeira coisa que precisa é colocar de verdade A Cláudia falou que é para aumentar o tempo. Aleluia. Estou falando com os meus coordenadores aqui, tá? Na verdade, precisa lançar o medo embora, irmãos. Pastor, como que eu lanço o medo? É fácil? Não. Mas o livro de 1 João 4,18 diz assim, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O segredo de tudo está no conhecer e viver uma relação íntima com Deus. Eu estou falando de como eu fui curado, de como Deus trabalha no meu coração. E quando eu sou tentado a ficar angustiado, irmão, eu fecho a porta do meu quarto, eu ligo o som, e você vai ver os meus gritos de oração e choro, mas eu vou lutar, eu vou resistir, e eu vou buscar a minha identidade de novo. Eu preciso entender quem eu sou. Porque quando você entende quem você é, você vai entender, e logo mais eu vou falar sobre isso. Segunda parte, como eu posso enfrentar, eu acabei de dizer na oração, irmãos. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Fala tudo para Deus. Grita, chora, esperneia, mas na presença de Deus. Porque se você ficar potencializando, irmão, só em tu falar já vai te ajudar. Sabe, a Bíblia fala no livro de Tiago 5,16, confessais os vossos pecados uns aos outros para serdes curado. Existe um poder de cura quando a palavra sai pela minha boca. Senhor, eu estou com medo do que vai acontecer amanhã. Olha o meu trabalho, olha o que está acontecendo, Senhor. Meu Deus, essa pessoa assim, essa pessoa é assado. E tu está falando para Deus. Só em você falar, a cura já vai começar a entrar sobre o teu coração e sobre a tua vida. Você precisa em Deus botar para fora, e em Deus você precisa falar. Não fica dentro de você tentando resolver sozinho, deixa que saia pela sua boca. E diz assim também no versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Irmãos, ao contrário da ansiedade, eu posso dizer que é a paz. De um lado a ansiedade, do outro a paz. O que Filipenses está dizendo? Que quando de verdade eu me apresento diante de Deus, em oração, uma oração honesta, sincera, eu pego a ansiedade e coloco aos pés de cruz
e pego a paz da cruz e trago para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. E eu gosto muito que diz assim, que a paz, olha só, a paz de Deus que excede o entendimento, significa o seguinte, tem pessoas que não vão nem entender por que tu está em paz. Pô, tu não viu o que aconteceu? Olha só, está todo mundo sendo demitido e você está em paz, irmãos. As pessoas não vão entender. Por que você está em paz? Porque Deus está guardando as duas coisas importantes da tua vida. O coração, que é o sentimento, e a mente em Cristo Jesus. São dois compartimentos que nem sempre andam ajustados. Muitas das vezes nós sabemos aqui tudo o que tem para fazer, mas no coração não conseguimos. Mas quando eu entro em oração com Deus, há uma concordância entre a mente e o coração. A paz de Deus, que excede ao entendimento, guardará as vossas mentes, significa o teu intelecto guardado, mas as tuas emoções também serão guardadas por Deus. Essa é uma paz que só vai experimentar aqueles que confiam no poder, na glória e na graça de Deus. Há um lugar de descanso. Muitas pessoas dizem, não, mas eu sei disso, mas o que acontece? Não, tu não sabe. Você precisa voltar de novo. Porque aquilo que a Bíblia diz para a gente é a saída. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus para mim e para a sua vida. Se está falando que a oração nos traz paz e que guarda a mente e o coração, eu preciso viver essa verdade. Eu vou orar até que a paz venha sobre mim. Eu vou chorar aos pés de Jesus até que a paz venha sobre mim. Por que eu estou falando sobre isso? Pega só esse finaleiro e eu já estou feliz contigo. Porque o grande desafio meu e teu é saber quem nós somos. O grande desafio é você ter dentro de você a identidade. Deixa eu tentar melhorar isso. O livro de Mateus, capítulo 6, 27 em diante, diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Essa, a NVI. Outras versões diz: qual de vós, por mais ansioso que esteja, possa acrescentar um côvado da sua vida? O que a Bíblia está dizendo? A ansiedade é neutra. Ela não te ajuda, ela não resolve, ela não cura. A ansiedade, na verdade, ela só te rouba. Ela rouba a tua força, ela rouba a tua fé, ela rouba teu coração, ela te faz sofrer. Então a primeira coisa que Jesus está dizendo, a ansiedade não te ajuda. Ponto. Quem está dizendo é a Bíblia. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhe digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os ímpios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam para tudo. Deixa eu tentar explicar isso. Aqui, o Senhor Jesus está ensinando de duas formas. Primeiro, o ter. O segundo, o ser. Vamos de novo? Primeiro, o ter. Segundo, o ser. Você percebe que Jesus está falando de tudo que a gente se preocupa para ter? Eu tenho que ter comida, eu tenho que ter veste, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. E aí o Senhor diz, ei, os ímpios se preocupam com isso. Por que Jesus falou isso, irmãos? Por que ele falou isso? Porque os ímpios ainda não desfrutam da paternidade dele. Entendeu? Os ímpios se preocupam com o ter. Eu e você temos que nos preocupar com o ser. Mas o Pai Celeste, Jesus está dizendo, você tem um Pai nos céus que sabe do que você precisa. Quando eu entendo isso, que eu sou filho de Deus, e que o Senhor sabe do que eu preciso, e eu confio na paternidade dele, meu Deus do céu, eu não me preocupo com aquilo
que eu tenho que ter, mas eu me preocupo em ser. Você precisa desfrutar da paternidade plena de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga para a sua alma, diga para a sua mente, diga para o seu coração, diga para a situação, diga para o seu chefe, diga para a crise. Eu grito isso, eu sou filho de Deus. Eu tenho que entender que eu sou. Jesus estava dizendo: ei, quem é ímpio não tem pai, tem que se preocupar com tudo. É interessante, e a Bíblia diz que quem não é como criança não entrará no reino dos céus. Irmãos, e eu entendo assim. Eu hoje sou avô para a glória de Jesus. Ei, os meus netos não se preocupam em chegar aqui em casa e olhar a geladeira para saber se tem comida. Eles sentam na mesa e esperam a comida. Eles sentam na mesa e falam: vovô, comida, aqui na mesa, pronto. Aleluia. Eu e você temos que ser como essa criança. Para de se preocupar com a geladeira, se preocupa com o pai. Se o pai está perto, se você está perto do pai, a proteção dele é suficiente para aquecer eu e você. Ele vai fazer os teus pés como o da corça. Ele vai tirar eu e você de situações difíceis, já me tirou de várias. Meu Deus do céu, como eu dou trabalho para o Senhor. Mas Ele me dá, Ele por sua misericórdia, Ele tira, Ele toca, e eu digo: meu Deus. E aí eu entendo, eu sou filho. Eu não mereço, mas eu sou filho, e é isso que eu preciso que você entenda. O livro de Mateus capítulo 6, Jesus estava falando entre o ter e o ser. O ímpio, ele se preocupa com o ter, porque ele não tem quem prover. O ímpio é órfão. Eu e você somos filhos, e quando eu sou filho, eu desfruto dessa paternidade. E por isso que ele fala para filhos agora. Se você é filho de Deus, pega essa palavra aí. Busca, pois, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O filho não está preocupado com as coisas. O filho está preocupado com o reino. Tem gente que está tão refém da situação que nem tempo para cultuar Deus na igreja tem mais. E quanto mais você corre, pior fica, irmão. Faça justamente ao contrário. O Jesus está falando aqui a chave. Quando você busca o reino, tu busca o que é seu. Tu não é empregado, você não é escravo, você é filho. E quando você busca o reino, você está buscando aquilo que de mais precioso tem nessa terra. Aí o Pai se manifesta. O provedor se manifesta. O curador se manifesta, o protetor se manifesta, o Deus da guerra se manifesta, o Deus da justiça se manifesta, mas essa manifestação, desculpe, não é para todos. Não é eu que estou falando, é a Bíblia. Os ímpios buscam outras coisas. Eu e você buscamos, nos escondemos no Pai. A minha segurança e a tua não está no governo, não está em nenhum outro lugar, a não ser na mão de Deus. Como que eu venço a ansiedade? Buscando a minha identidade. Eu sou filha de Deus. Assuma isso. Diga para a sua alma, porque seguidamente essa palavra pode ser uma bênção para você, mas Satanás vai bater na porta amanhã, trazer para você a miséria, falar: está aqui, ó. Você precisa trazer para a sua alma. Lembra de Tiago 4,7? Sujeita a Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Diga para você quantas vezes for necessário. Irmãos, a Bíblia é o livro que Jesus veio na terra para falar da paternidade de Deus. Ele apresentou o Pai, o tempo todo ele fala do Pai. Por quê? Porque nós temos dificuldade, como uma geração órfã, de entender a paternidade de Deus. Nós temos dificuldade, por muitas distorções da paternidade biológica, nós temos dificuldade de entender Deus como nosso Pai. Meu tempo está acabando aqui, deixa eu falar para você. Satanás vai tentar colocar medo em você, preocupação, rejeite, peça que Deus aumente a sua fé. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, estamos na igreja cultuando. Domingo, vamos estar cultuando. Se você não é da nossa igreja e está nos assistindo, vá para a sua igreja. Honre o seu pastor, mas cultue, vá adorar o Pai, vá buscar o reino em primeiro lugar. Assuma o seu lugar de filho. O livro de João 12 diz:
Contudo, os que o receberam, os que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse direito foi conquistado na cruz do Calvário. Esse direito tem que ser reivindicado. Quando você ignora o teu papel de filho, você ignora a cruz. Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você pudéssemos ser filhos de Deus. Jesus morreu por esse projeto, irmãos. Leve isso muito forte e muito a sério. Você é filha de Deus, você é filho de Deus, que toda ansiedade, ela se desfaz, o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo medo, todo medo. Não estou falando nada de novo aqui, mas eu creio que o Espírito Santo queria trazer à nossa mente, de novo, essa palavra e talvez alguma revelação para o coração de alguns. Eu estou muito feliz em ter você comigo aqui nessa live, mas defina para você mesmo, para Satanás, no mundo do Espírito, eu sou filho de Deus, eu preciso me posicionar dessa forma. Mas o filho, escute, nós somos filhos de Deus para receber, mas somos filhos para honrar. Honre a Deus. Honre a Deus com o seu tempo. Honre a Deus na sua forma de viver. Honre, seja um filho de honra. Seja um filho de honra nessa terra. Coloque Deus em primeiro lugar da sua vida. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos orar pedindo que o Senhor nos alcance, nos abençoe. A vida de Marlisa, de Júlia, de Marcelo, de Paulo Renato, de Francine, de Barba. A vida de Malu Macedo, Alex, Evelyn Ferreira, Gabriel, Ana Luísa Conzen e Marisa. Nós vamos estar orando pela vida de Guilherme, de Ruth, de Serlane, Dona Lourdes, a vida de Daniel Veira, de Maria Heloísa, de Anelisa, de Noeli, de Davi, de Valdomiro, de Maitê, de Amanda, de João Martins, Iracema, Solange, Maria Luísa, Vitor Gabriel, Letícia, Jéssica Pinheiro, Pedro Henrique, Daniel, Evelyn, Júlia, a irmã Maria Cristina, o Gerson, a Janaína, o Jorge Borges, a Leiciane, o Esteban, Leontina, Maria, André, Maria Noeli, Ricardo, Júlia, Carla, Vinícius, Gilmar, Vanessa, Jocasta, Paulo, Mateus, Cauã, Eduardo, Gisele e Nicole. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar junto? Coloca agora a sua fé diante de Deus. Vamos clamar pelo poder de Deus. Senhor, em nome de Jesus, Deus. Eu oro, Senhor Deus, junto com os meus irmãos nessa concentração de fé, Deus. Nesse dia de feriado, Senhor Deus, nós pedimos, Deus, que a tua liberação de paternidade esteja adentrando em cada coração e cada vida, Senhor. Abençoa, Deus, para a glória do teu nome, Senhor Deus. Satanás tenta roubar a nossa identidade a todo momento, a todo instante. Não tem nada maior do que o teu poder e a tua glória, Senhor. Tu és Deus tremendo nos céus, na terra e embaixo da terra. Tudo está nas tuas mãos, Senhor Deus. O que é as nossas guerras, as nossas lutas e os nossos medos diante de um Deus tão poderoso, Senhor. Nós clamamos por ti, Senhor Deus. Visita essa pessoa, Deus, que está sofrendo de ansiedade, Deus. Visita, meu Deus, ela, Deus, que sente, meu Deus, as suas emoções sendo roubadas, Deus. Visita, Deus, porque os projetos são atrofiados, Deus. Visita, Senhor Deus, com a tua cura, com a tua unção de amor, Deus. Liberta para a glória do teu nome, Senhor Deus. E que possamos ser plenos em ti, Senhor Deus. Eu oro, Senhor Deus, no poder do teu nome, invocando a tua cura sobre cada enfermo, Deus. Sobre cada lar, cada casa, cada família, cada circunstância, situação, nós apresentamos diante de ti, Senhor. Eu oro, Senhor Deus, e entrego, Senhor Deus, este tempo e a vida de cada um dos meus irmãos na tua presença, Pai. Alcança e honra a vida de cada um, Senhor Deus. E que possamos estar juntos, adorando o Senhor no culto de amanhã, Deus, no culto de domingo, na próxima live, Senhor Deus, na quarta-feira que vem, Senhor. Possamos trazer nossos amigos, que possamos permitir ser usados pelo Senhor, Deus, para a glória do teu nome, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Se você gostou dessa live, se inscreve no nosso canal no YouTube,
PR Marlon, vai lá, se inscreve, nós vamos em seguida, vamos editar e vamos estar disponibilizando o conteúdo dessa live. Manda para pessoas, tá? Ajuda, vamos ajudar as pessoas. Tem pessoas que você sabe que precisa disso, você pode enviar a live para ele, mas vai no nosso canal, se inscreve lá, dá um ok, nos ajude a desenvolver esse canal. Eu tenho a ideia de ter o canal e ter muitas mensagens dessa. E só quem passa pela dor sabe a necessidade, o bem que faz quando você está ferido, você receber uma palavra. Puxa vida, nos ajude. Convide os seus amigos para cadastrar no canal. Faça força, vai lá agora, entra no canal agora, já se inscreve, convida seus amigos, nos ajude, que essa mensagem possa chegar a muitas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pelo teu carinho, pelo teu amor, beijo no coração de vocês. Até a próxima. Em nome de Jesus.